Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, vamos sentar um pouquinho. Você que está em casa, assistindo aí em casa, tranquilo. Você que está aqui na nossa paróquia, melhor estar aqui, né? Mas se não puder vir, tudo bem. O evangelho de hoje é Marcos. Todo esse ano eu tenho dito a vocês, é o evangelho de Marcos, domingo. Embora domingo passado foi Lucas, vez ou outra foge um pouco. Mas esse é o ano em que domingo é lido Marcos. Próximo ano, Lucas. No outro, Mateus. Depois, Marcos. Aí volta. Tá? E todo ano, durante a Páscoa, João. Então a gente lê os evangelhos. Durante a semana, se lê Mateus, Marcos e Lucas. Na ordem, Marcos, Mateus e Lucas. Então os evangelhos são lidos durante o ano, todos os evangelhos. E a leitura também. Ano ímpar tem certas leituras, primeira, segunda. Domingo tem primeira, segunda, salmo e evangelho, 4. Durante a semana tem 3, primeira, salmo e evangelho. O ano ímpar, algumas leituras. O ano par, outras leituras. Em 2 anos se lê a Bíblia toda. Então não é verdade dizer que católico não lê. Lê, ou ao menos escuta, né? A cada 2 anos a gente lê a Bíblia toda na igreja. Quem participa da missa todo dia, né? E quem vem aos domingos, lê os evangelhos. Tá certo? Bem, naquele tempo, é assim que inicia o evangelho, significa 2 coisas, 2 tempos. Significa aquele tempo que aconteceu, isso aqui, porque aconteceu, é um fato histórico, e significa que na hora que é anunciado, acontece de novo. E no grego, eles chamam de kairos. O grego tem 2 termos para o tempo: Chronos, cronos, cronologia, que é o tempo histórico. Esse tempo do relógio, ninguém nem usa mais relógio, né? Só celular, né? Esse é o tempo histórico, vamos dizer, o tempo que passa, minuto, segundo. Esse é o Cronos, ou Ronos, melhor falar, Ronos. Como é que eu sei? Eu estudei 12 anos, se não soubesse, né? Era burro demais, né? Então fiquei 12 anos estudando esses negócios, o grego, o hebraico e o aramaico. Aí eu esqueci o português, né?
Então, se eu trocar o português, já sabe, porque além de estudar o grego, o hebraico e o aramaico, tinha que ler o inglês, o italiano, o francês e falar italiano. Imagina a confusão na cabeça, né? Chegava numa aula, era inglês, outra aula, italiano, outra aula, a Bíblia em hebraico. Aí quando dá um nó no juízo, né? Aí, então vocês entendem que no final eram 12 línguas que você tinha que ler, né? Aí você fica linguarudo, né? Com 12 línguas, só pode ficar linguarudo, né? Aí esqueci o português, muitas vezes. Bem, então, esse é o Cronos, e o Kairos é o tempo da salvação. Aquilo que eu estou anunciando aqui acontece no coração de quem acredita. Se você acreditar naquilo que está acontecendo aqui, vai acontecer na sua vida. Mas tem que acreditar. Jesus saiu de novo da região de Tiro. Se diz de novo, porque ele já tinha estado lá. Essa região de Tiro, o que é Tiro? Aqui no nosso bairro Tiro, né, é bala, né? Mas aqui não é não. Tiro é o nome de uma cidade. Fica na costa do Mediterrâneo. Quem já foi para aquelas bandas lá, né? O nosso mar aqui, o Oceano Atlântico. É isso mesmo? É o Atlântico? É. Lá não é o Atlântico, lá é o mar Mediterrâneo. É bem pequenininho comparado com o nosso. Porque o nosso, se você pegar uma jangada boa, vai até a África, né? Mas tem que ser uma jangada boa. Lá não, e é muito distante. Lá é um marzinho assim, né? Que costeia lá o Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Turquia, Israel, Egito, pronto. É quase um círculo, que não é um círculo, é um retângulo esse Mediterrâneo. Essa cidade ficava na costa, Tiro, cidade pagã. Nosso Senhor andou lá? Andou. De lá foi até Sidônia, outra cidade pagã, na costa, cidade costeira. Nessa cidade de Sidônia, quem tinha estado lá antes de Nosso Senhor foi Elias, profeta Elias. Alguém aqui já ouviu falar do profeta Elias? Levante o braço. Pronto. Elias esteve na cidade de Sidônia. Lá ele ressuscitou o filho de uma viúva. E Nosso Senhor, em Lucas 7, também vai ressuscitar um filho de uma viúva numa cidade pagã. Aí eles vão pensar que Nosso Senhor era Elias, que tinha voltado. Fizeram confusão. Então, Sidônia é também uma cidade pagã. De lá, segundo a leitura, ele continuou até o mar da Galileia. Então, ele saiu da costa, no ocidente, Tiro, mas em cima Sidônia, e desceu até o oriente, no mar da Galileia. Qual é a cidade que ficava perto desse mar? Cafarnaum, que era a cidade de Pedro. E antes de chegar em Cafarnaum, tem Nazaré, entendeu? Tem Caná. O que é que eu sei? Eu fiz um curso lá de arqueologia, 2 meses e meio, Turquia, Grécia e Israel. Então, no Israel, nós andamos por essa cidade tudinho, em 1 mês. Nosso Senhor não nasceu aí, ele nasceu em Belém, no sul. De Nazaré para Belém é como daqui a Canidé. Hoje é muito fácil, você pega um carro, mototáxi, motoboy, sei lá o quê, em 1 hora está em Canidé. Mas você viajar a pé, 100 quilômetros, né? Às vezes a pessoa vai em procissão. E então, em cima do jumento, né? Aí era mais difícil. Ele andava a pé, Nosso Senhor. Antes de chegar no mar da Galileia, diz a leitura, ele atravessou a região da Decápole. Decápole. Nome difícil, é? É difícil? É difícil? O que quer dizer Decápole? Decá quer dizer o quê? Deca. 10. Polis quer dizer o quê? Cidade. Então, eram 10 cidades gregas, pagãs. Ele andou lá, também andou. Lá se falava o quê? O grego. Na época de Nosso Senhor, lá onde ele morava, tinha 5 línguas diferentes. Eu falei em 12 aqui, na época tinha 5. Hebraico, aramaico, latim, grego e um dialeto nabateu. Grego nessa cidade. Nosso Senhor falava o quê? Aramaico. Fala aí alguma coisa em aramaico. Shemaiah, Talitakum, Efatá. Era a língua dele, sempre o acento no final.
Em hebraico, ele lia em hebraico, falava aramaico. Fale alguma coisa em hebraico. Bereshit bara Elohim et ha-shamai ve'et haaretz. Entenderam? Nem eu. É o Gênesis. Bereshit bara Elohim et ha-shamai ve'et haaretz. Do princípio o Senhor criou o céu e a terra. E a terra era informe e vazia. Ve haaretz haitá torro vavorro. Vaiomer Elohim Yehior Vaihior. Essa era o hebraico, a língua da Bíblia dele. Ele lia em hebraico e falava aramaico. Mas tinha cidade que era do grego. Aqui são cidades do grego. Lá se falava o grego, né? Se é grego, se falava grego. Já ouviram falar em grego? Já ouviram algum grego falando? Não. Eu não vou falar não, vou deixar vocês só curiosos. Tá certo? Tá certo? Vou falar um pouquinho. En arhe en hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos. Isso aqui é grego. Então, se ele falava grego, não, mas ele foi para uma cidade grega. Ele falava aramaico e conhecia hebraico. Quem? Nosso Senhor. Então ele passou por essa cidade grega. Lá, na cidade grega, trazem para Nosso Senhor um homem surdo. Então, hoje ele vai curar. Nosso Senhor vai curar um surdo. Alguém aqui já conheceu ou conhece um surdo? Alguém já conheceu uma pessoa surda? Levanta o braço. Deve ser muito ruim a gente nascer surdo, não é não? É ou não é? Bota tua mão nos ouvidos aí e aperta. Todo mundo, vai. Já pensou se a gente tivesse nascido assim, sem escutar nada? Eu estou ficando meio surdo, né? Ficando velho, né? Mas tem gente que nasce assim, né? Como deve ser ruim, né? E geralmente quem nasce surdo não sabe falar, porque não escutou. Como é que vai falar? Aí fica murmurando, né? Uma coisinha que ninguém consegue nem entender direito o que ele fala. Algum som que ele pronuncia. Então, como é ruim, a gente nem se toca como deve ser ruim, né? A pessoa. Agora, terminou ontem, hoje, as Paraolimpíadas. Ouvi falar em Paraolimpíadas? Eu prefiro assistir a Paraolimpíada do que a Olimpíada. A Olimpíada eu não gosto não, mas essa aí é muito legal. Tem cego, né, jogando bola. O Brasil foi campeão de futebol de cegos. Melhor do que a seleção do Tite. Se eu fosse o Tite, chamava os bichinhos, campeão. Né? Tem gente assim, com deficiência. Como é bonito ver eles superarem, né? Às vezes a pessoa tem uma deficiência, aí entra em depressão. Pois não, faça um exercício, faça um esforço. Muito bonito ver. Hoje, infelizmente, acabou. Toda noite chegava em casa e ia ver, porque estava no Japão, horário diferente. Então, tem pessoas que nascem com deficiência visual. Eu tenho 5 graus no olho e 6 no outro. Se eu tirar o óculos aqui, eu não sei nem onde é que eu estou. Deficiência, né? Visual, se tirar o óculos, acabou, né? Então aqui ele encontrou um surdo, e esse surdo falava com dificuldade. Bem, quando ele encontra esse homem, a multidão pede que Jesus, que ele impusesse a mão, impor a mão. Por que esse negócio de impor a mão? Porque é assim que eles curavam na época de Nosso Senhor. Não tinha remédio. Tinha médico? Tinha, como hoje não, eram poucos médicos. Tinha remédio como hoje? Não, pouca coisa. Então eles rezavam muitas vezes pedindo a cura. Como era a oração de cura? Botava as mãos assim, na direção do doente. Isso é impor as mãos. Né? Aqui na missa de cura eu fazia essa oração. Impunha as mãos nas pessoas. Não precisa tocar não. Tem gente que pensa que para impor as mãos tem que botar a mão na testa, empurra a pessoa. Não é isso. Não precisa nem tocar na pessoa. Mas você impõe e reza com fé. Muitas curas se dá até por distância. Se você rezar daqui hoje por uma pessoa que está na sua casa, ela recebe a graça, se você tiver fé. Naquela época, ele impunha as mãos. Tem até aquele relato de um centurião
que foi até Nosso Senhor pedindo pelo servo dele, que estava doente. Aí na hora que o centurião, que é um soldado romano, pediu que Nosso Senhor fosse curar, Nosso Senhor disse, eu vou. E o centurião, precisa não, pode curar daí mesmo. Tinha muita fé. E Nosso Senhor curou à distância, nem foi. Então não precisa tocar para curar, mas aqui ele vai tocar. Eles pedem que Jesus imponha as mãos, né? A mão no surdo mudo. Jesus não faz isso na hora. Jesus não faz muitas vezes o que a gente quer, não. Por isso que eu gosto dele. Ele faz o que ele quer. Ele é Deus, é ele quem diz como é que vai ser, não sou eu. A gente entra na igreja, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Não é supermercado, igreja. Parece que está pegando as coisas, né? Eu quero isso, não é assim não. Você pede, mas deixa que Nosso Senhor decida. Deus é ele, então às vezes a gente pede uma graça, ele vai dar outra graça. Por quê? Porque naquela hora não era para dar aquela graça que você pediu. E às vezes não é o tempo. A mãe de Santo Agostinho rezou 30 anos, né, pela conversão dele. Então não é na hora, e não é do jeito que a gente quer. Pediram que ele impusesse as mãos, ele impôs? Não. Ele se afastou com o homem surdo para fora da multidão. Ele não quis curar na frente de todo mundo. Por quê? Porque não quis. Tem um motivo em Marcos, esse evangelho de Marcos. Marcos, geralmente, Nosso Senhor, ele se afasta para longe da multidão. Porque ele não quer que divulgue o que ele está fazendo. E por que não quer? Porque se divulgasse agora, os fariseus viriam, prenderiam e matariam. Estava na hora dele morrer. Então, muitas vezes é bom a gente fazer as coisas, mesmo que seja coisa boa, em silêncio. Que a tua mão direita não sabe o que faz a mão esquerda. Só Deus que sabe, aí Deus vai te dar a recompensa. Não precisa divulgar tudo aquilo que eu vou falar, oh, eu vou fazer isso, eu sou bom. Não precisa. Quem fazia isso eram os hipócritas. Então, quando a gente fizer o bem, tem esse sentido também. Fazer o bem de modo que só Deus veja. Não precisa chamar a atenção. Mas aqui tem esse outro motivo que eu disse. Se as pessoas começassem a divulgar, os fariseus viriam, junto com os saduceus, que era o chefe da época, prenderiam e matariam. E fizeram isso. Daqui a 3 anos vai acontecer. Porque a fama dele cresceu. E quando cresce a fama, acontece uma coisa que vocês devem conhecer. Acontece a inveja. Os chefes tiveram inveja de Nosso Senhor. Porque o povo deixou de ir para os fariseus, deixou de ir para os saduceus e seguiu Nosso Senhor. Hoje em dia não tem mais inveja no mundo não, tem? Na igreja não tem não, né? Olha, está cheio. É que nem cabeça de prego, está em todo canto, né? Então, por causa da inveja, mataram Nosso Senhor por causa de inveja. O povo foi atrás dele. E os outros ficaram com inveja. Não tenha inveja não, porque todos nós temos dons. Se você não tem um dom, você tem outro. Eu não tenho que ficar com inveja. Eu falei aqui, né? Eu queria muito estar tocando violão, mas se eu tocar violão, vocês vão sair correndo, né? Porque eu tenho que ensaiar, eu tenho que passar o dia todo ensaiando. Não tem tempo, então não vou tocar. Mas ela toca, um canta, um diz. É assim. Tem que estar com inveja do outro, né? Mas foi a inveja que eles mataram Nosso Senhor. Então ele se afastou da multidão, em seguida colocou os dedos no ouvido do surdo, o dedo, cuspiu e com a saliva tocou a língua do surdo mudo. Presta atenção no que Nosso Senhor fez. Colocou o dedo dentro do ouvido, cuspiu, pegou a saliva e colocou na língua do surdo mudo. Alô? Você teria coragem de fazer isso com uma pessoa doente? Sim ou não? Não. E por que ele fez? Era o costume dele. Era o costume da época. Era assim que eles curavam, né? Mas imagine hoje, se o padre chegar vocês, né? Padre, reza aqui para esse menino que ele é surdo, eu botar o dedo dentro dos ouvidos, né? Só falta
romper os chifres do menino, né? Aí cuspir e botar a língua dentro da boca do menino, a mãe vai ficar horrorizada. Vai fazer um BO. Esse padre está doido. Pois Nosso Senhor fez, meu povo. Porque era o jeito deles. Você está em outra cultura, ninguém pode, né? Essa cura tem um contato físico nesse sentido, tem outra que não tem. É a liberdade de Nosso Senhor e era a cultura deles. Não tinha remédio como tem hoje, nem médico. Né? Então botou o dedo no ouvido, cuspiu com a saliva, tocou a língua do surdo mudo. Olhou para o céu, suspirou. Nosso Senhor estava muito envolvido, né? E disse: Efatá, abre-te, Efatá. No rito do batismo, hoje teve batismo aqui, tem essa palavra, e tem esse rito aqui. Os pais colocam a mão no ouvido da criança e falam: Efatá, Efatá, quer dizer o quê? Abre-te, para abrir, para curar. Nessa hora, ele curou. E curou por quê? Porque é Deus. Nosso Senhor pode curar? Pode. Acontece ainda hoje na igreja? Acontece. Eu já falei aqui em outras ocasiões, posso falar de novo. Eu já presenciei 5 curas, que eu presenciei. Pode ter muito mais que as pessoas não me disseram. Nas missas, né? Muita gente consegue cura, né? Eu presenciei durante o sacramento da igreja. 4 unção dos enfermos e 1 batismo. O batismo, o pai e a mãe da criança vieram aqui testemunhar. Vocês recordam? A menina, é família rica de Fortaleza, não vou dizer o nome, mas vou dizer mais ou menos, são donos daquele hospital Gênesis, na Santos Dumont. Sabe onde é? Sabe onde é? Pronto. A família dona daquele hospital. A menina, neta do dono, ou sobrinha do dono, ia nascer, Raquel, ia nascer com um problema no pulmão, e a indicação médica é que dentro de uma semana morria. Já tinham levado para os Estados Unidos, para São Paulo, todo canto, e eles são médicos, dono de hospital. Aí uma quinta-feira, eu me lembro bem, uma quinta-feira, o pai, Murilo, agora estou dizendo tudo, né? Ô Murilo, está escutando aí? E a mãe esqueci o nome dela, ligaram para mim: padre, a menina vai nascer e vai morrer, a gente quer batizar. A mãe, que tinha uma fé bem grande, o Murilo também tinha, né? Aí eu fui conversar com eles, nessa quinta-feira. Rezamos, mas engraçado que durante a reza, eu também fiz essa reza assim de posição, né, na mãe, eu não senti nada de errado, né? E às vezes a gente sente, né? Ela disse: vai nascer e vai morrer. Eu não senti que a menina ia morrer, não. Mas eu não disse, porque se eu dissesse, podia desiludir, né? Se eu dissesse: morre não, e morresse, não? Não seria feio? Seria ou não seria? Aí eu não disse, mas eu não senti que essa menina vai morrer, não. Dentro de mim eu dizia que ela não tem nada, não. Mas não disse nada. Aí na madrugada de sexta-feira, me acordado, assim, né? Não consegui dormir direito, pensando. Era o dia que a menina ia nascer. Aí fomos para o hospital. Eu fui dar aula de manhã, eu dou aula, faculdade católica. Me pegaram o meu dia. E o pai já tinha comprado o caixão da menina. Caixãozinho pequeno. Fomos para o hospital. Tinha um grupo de oração lá. Mesma sensação, essa menina não tem nada. Mas não falei coisa nenhuma. E quando a mãe foi para a sala de parto, nós ficamos noutra sala rezando. Estava as amigas dela lá, tudo chorando, né? Aí eu disse: vamos rezar. Aí me olharam: rezar para quê? Vai morrer. Vamos rezar, meu povo. Aí rezamos, né? Teve o parto, eu entrei sozinho, batizei a menina. Tem 4 anos. E aí? Como é explicar um negócio desse? Né? Família de médico, não está vivinha. Outro dia eles ligaram.
Aí depois vieram aqui, aí completou o rito do batismo. Na hora eu batizei bem rápido, né? Porque tinha saído da... A menina está viva, né? Bem bonitinha, a Raquel, né? E depois outros 4, pela unção dos enfermos. Então a cura acontece? Acontece. Aconteceu por minha causa? Não. Foi a fé, né? A fé da mãe, a fé do pai, a fé das amigas. Eu também rezei, mas eu tinha aquela convicção dentro de mim que essa menina não tem nada não. E realmente não tem nada, ele não consegue explicar. Até hoje não tem, a ciência não consegue explicar. Então a cura acontece hoje. Depois eu conto as outras nas outras missas, certo? Na hora que ele fez isso, os ouvidos se abriram e a língua se soltou. E ele começou a falar sem dificuldade. Como eu falo muito, tem gente que está rezando para mim perder a língua, né? Para parar de falar. A Cátia é uma, né? Que às vezes ela fica dormindo, né? Então tem gente que lembra desse evangelho para acontecer comigo o contrário, né? Senhor, dá um jeito para ele parar de falar, né? Ontem na saúde, né? Vixe, lá vem aquele pato que fala demais, né? Aqui a língua desse soltou, né? Pode ser que quando era menina a minha língua soltou também, eu não paro mais, né? E começou a falar, para mostrar o poder de Nosso Senhor. E ele recomenda com insistência que não contasse a ninguém. Nosso Senhor não queria que contasse, volta a dizer. Se contasse, os fariseus viriam, prenderiam e matariam Nosso Senhor, não era hora dele morrer. Mas também como prudência, né? A gente não precisa contar, porque na verdade a gente não faz nada. Uma cura dessa que eu falei, não fui eu. A fé da mãe da menina, a fé do pai, o Murilo, ficamos amigos, a fé das amigas dela, né? Pronto, e é um dom de Deus, né? Foi Deus quem quis, né? Tá? Não precisa divulgar. Vixe, eu divulguei agora, vou confessar. Ainda está na televisão, né? Bem, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Aí é compreensível, porque, por exemplo, um fato extraordinário, a família fica muito feliz, né? A pessoa que é curada, divulga. Aí foram divulgando que lá na Galileia, lá na Decápolis, lá em Tiro, lá em Sidônia, tem uma pessoa que cura, que era Nosso Senhor. A fama dele cresceu e depois ele morreu por isso, né? Por inveja dos fariseus e saduceus. Muito impressionados, diziam, ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Pois bem, eu quero agora falar só um pouquinho da segunda leitura, que é a carta de São Tiago. A primeira leitura foi essa, foi uma cura de Nosso Senhor. Se você tiver fé, você consegue a graça também, mas tem que ter fé. A segunda leitura eu vou só resumir. Tiago fala de um problema que acontecia na comunidade dele, na igreja dele, tá? Qual é o problema? É que lá, na assembleia, na igreja dele, quando entrava um rico, ele diz isso, todo mundo recebia muito bem, olha, vem aquela pessoa. E quando entrava um pobre, todo mundo recebia muito mal. Hoje em dia não acontece mais não, acontece? Mesmo jeito. Entrou o governador aqui, meu Deus, é o governador, bota logo uma cadeira bem na frente. Tira até São José do lugar dele, não é não? Eu mesmo não, mas às vezes faz, né? São José, peraí, dá um lugarzinho para o governador, né? Aí vem um pobrezinho, ninguém nem liga. Aí Tiago está dizendo, não façam isso. Ninguém pode fazer o julgamento entre um que é rico ou poderoso, sei lá o quê, e outro que não tem nada. Na igreja é todo mundo para ser tratado do mesmo jeito. Seja pobre, seja rico. E vou mais, quem é mais pobre, miserável, esse tem um lugar no céu melhor do que a nós. Melhor do que eu. Por quê? Porque teve menos coisa. É justo que lá ele tenha uma recompensa, né? Esses miseráveis que moram no meio da rua. Às vezes eu desço daqui, às vezes não, sempre desço e vejo gente catando lixo na rua para comer. Sempre vejo. Por isso nós estamos fazendo esse santuário uma casa para pessoas assim. Eu quero colocar essas pessoas dentro da casa para acolher.
Vamos fazer. Essas pessoas vão ter uma recompensa que eu não vou ter, porque eu nunca tive essa necessidade. Por quê? Porque Deus é justo. Não é certo a pessoa que sofre tanto, sofrer lá, não vai sofrer mais lá. Né? Certamente também, se a gente tem algum recurso e ajuda, também vai para o céu. O problema é quando tem muito, se fecha e não ajuda. Aí, meu filho, tem escapatória não. Né? Mas aqui o que ele está falando é isso. Lá na comunidade, eles tratavam bem o rico e tratavam mal o pobre. Cuidado, pessoal, não fazer isso não. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima.